Boa noite, eu sou o Tom e é um prazer receber você aqui para o culto online da Igreja Evangélica da Viliara de Osasco, São Paulo. Hoje é o domingo, dia 10 de outubro, e com muito prazer, nós queremos nessa noite fazer algumas reflexões a respeito da nossa posição, a palavra e a mensagem que Cristo trouxe à Terra. Antes eu queria compartilhar com vocês alguns avisos. O primeiro é que nessa próxima terça-feira, dia 12 de outubro, o feriado, nós teremos um encontro aqui na igreja de Dia das Crianças. Meu Deus é grandão. As inscrições para a participação presencial já estão encerradas porque as vagas esgotaram, dados os controles que estamos tendo em função da pandemia do coronavírus. Mas você pode assistir online, porque a transmissão vai acontecer às 4 horas da tarde do dia 12, via o nosso canal no YouTube, nosso canal oficial IEV no YouTube. Eu também gostaria de falar agora um pouquinho sobre o nosso momento de gratidão a Deus. No momento em que nós, mensalmente, somos convidados a participar financeiramente com a igreja. E por que fazemos isso? Porque o papel da igreja, a missão da igreja é levar o evangelho e cuidar das ovelhas e dos discípulos de Jesus. E é este papel que essa igreja se propõe a cumprir. Primeiro, cuidando das ovelhas, seja agora nesse momento de pandemia em que nós estamos fazendo online, seja nos cultos presenciais que já retornaram, nos aconselhamentos, mas também no envio do evangelho àqueles que não conhecem a Jesus, tanto aqui na nossa comunidade, como com missionários no Brasil e ao redor do mundo. Então, você é convidado a participar com seus dízimos e ofertas. Você está vendo aí todos os canais da igreja pelo qual você pode fazer a sua oferta e o seu dízimo chegar até nós. Quero que você saiba que nesse mais de 1 ano e meio de pandemia, foi a sua fidelidade, a sua lealdade que nos permitiu continuar fazendo o nosso trabalho, continuar obedecendo às ordenanças de Cristo. Graças a esse trabalho, que inclusive também tem abençoado outras famílias, com cestas básicas e aqueles que estão passando por momentos mais difíceis. Que Deus abençoe você, que você possa continuar contribuindo, que não falte a provisão na sua mesa. Ainda nesse tema de finanças, nós passamos no mês de setembro, nós iniciamos uma campanha, a IEV+, com o objetivo de levantar fundos para apoiar a modernização dos nossos equipamentos, a manutenção e a compra de todo o nosso material, de tudo que é necessário para que a gente possa continuar tendo cultos presenciais com qualidade, com som e todo o equipamento necessário, mas também que apoie a nossa transmissão online, essa que você está assistindo agora. Nós conseguimos, no primeiro mês da campanha, alcançar cerca de 50% do nosso alvo, mas você ainda é convidado a participar. Nós temos aqui, em breve nós vamos compartilhar todas aquelas que são as nossas necessidades e pelas quais nós queremos empregar este dinheiro para viabilizar as melhorias dentro da igreja. Então, se você não conseguiu participar no mês passado, mas você acha que pode participar nesse ou no próximo, que o Senhor possa abençoar o seu coração, confirmar em você para que você possa doar com alegria. E você é muito bem-vindo a fazer parte deste grupo. Agora, antes da nossa mensagem, da reflexão dessa noite, eu quero chamar o louvor. Vamos agora ouvir algumas meditações, algumas músicas em que a gente possa levar o nosso pensamento a adorar a Deus em espírito e verdade. E que você também, onde quer que você esteja, seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Muito obrigada, Tom. E eu quero convidar você que está aí na sua casa a louvar com a gente nessa noite esse Deus que é maravilhoso. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar.
você possa louvar com alegria aí na sua casa junto conosco. E agora eu quero te convidar a adorar em espírito e em verdade nessa canção belíssima. Amém. Que a gente possa agora adorar esse Deus que é tão maravilhoso em espírito e em verdade. Essa é uma canção que fala muito comigo. E eu espero que você possa sentir a presença de Deus aí da sua casa também. Louvemos. Espírito e em verdade te adoramos em espírito e em verdade te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar
de Deus, onde fui eu Amém, Jesus. Exaltado és tu, Deus. Glorificamos o teu nome, Espírito Santo. Muito obrigada, Deus. Glória a Deus. Antes de começar, eu quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, onde quer que esteja as pessoas que estão assistindo ou ouvindo, em que momento, eu clamo para que seu Espírito possa alcançá-los poderosamente, trazendo sabedoria, fazendo com que seu coração seja um terreno fértil para o ensino, trazendo, Senhor, reflexões, trazendo verdadeiro arrependimento, trazendo, Senhor, estratégias para o futuro, trazendo, Senhor, poder para a transformação. Derrama sobre cada família representada as tuas bênçãos, que não falte a provisão nas casas. Proteja, Senhor, a todos ainda do coronavírus, mas não só dele, mas de todo mal. E que nós tenhamos, ó Deus, nesse momento, um momento na tua presença, de aprender de ti, em nome de Jesus. A mensagem que eu quero compartilhar, a reflexão nessa noite, ela começa baseada no texto de Mateus 5. Uma pregação muito famosa de Jesus. E eu vou ler com vocês o verso 1 e o 13. Mateus 5, verso 1 e 13. Verso 1 diz o seguinte: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu o monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e então ele começou a ensiná-los. Verso 13. Já continuando, já ensinando, Jesus diz: vocês são o sal para a humanidade. Mas se vocês perderem o gosto, deixam de ser sal e não servem mais para nada. São jogados fora e pisados pelas pessoas que passam. O contexto dessa mensagem é que Jesus já estava no seu ministério público, ele já estava fazendo as suas viagens missionárias, ensinando a respeito de Deus. E muitos já ali alcançados pela sua mensagem, já haviam se tornado discípulos, e numa ocasião específica ele vai até um monte, por isso que ele é um sermão muito conhecido, que é conhecido como o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, onde ele se senta e passa a ensinar as multidões. O meu convite para você nessa noite e em todos os dias é que nós juntos vamos lá aprender aos pés de Jesus tudo o que ele tem para nos ensinar. E nas próximas ministrações em que eu vou trazer a mensagem no culto online da noite, eu pretendo trazer reflexões de ensinos que Jesus compartilhou durante esse Sermão do Monte. Mas nessa primeira mensagem, eu quero fazer uma reflexão sobre quem somos nós ouvindo essa mensagem. Porque Jesus, quando se posicionou ali para ensinar, aquelas multidões eram pessoas, a grande maioria judeus, e que tinham posições e convicções fortes. E que isso constituiu um elemento muito importante na comunidade que estava ali ouvindo a Jesus. E eu quero que você reflita sobre esses tipos de pessoa, esses tipos de comportamento, hábitos, convicções, para que eu e você possamos refletir à luz das Escrituras, se nós não estamos cometendo os mesmos erros. E isso atrapalhar que nós possamos compreender em totalidade aquilo que Cristo trouxe para nós. Então eu começo contando para vocês que a maior parte do ministério de Jesus foi dedicado ao ensino dos judeus. Ainda que muitos gentios tenham ouvido e se convertido, verdade é que Jesus, a grande parte dos eventos narrados nas Escrituras, é Jesus se relacionando com a comunidade judaica. O povo judeu, antes de Jesus nascer, ele havia sido, por conta da sua desobediência, ele havia sido enviado como escravos, como cativo, para a Babilônia, onde eles ficaram alguns anos em cativeiro. Na Babilônia, eles não foram maltratados, não chegaram a ser um povo maltratado. Mas o rei que os tinha como cativo, Nabucodonosor, tinha uma estratégia. Ele não maltratava o povo, mas para impedir que o povo se manifestasse ou quisesse voltar a ser independente ou criassem revoltas, ele tinha como estratégia fazer com que o povo se misturasse entre si, casassem entre si, acabassem adotando a cultura uns dos outros, de forma que a cultura original
fosse se perdendo, e aí eles acabariam se tornando um único povo, e não teriam mais lembranças da nacionalidade nativa, de onde eles tinham vindo. Então isso realmente era uma estratégia que deu muito certo, porque muitos dos judeus que ficaram cativos nesse momento já não tinham mais desejo de sair da Babilônia. Mas, em dado momento, o povo de Israel é liberto e eles voltam do cativeiro, voltam para Jerusalém. E lá quando eles estão, acontece uma coisa. Eles até são libertos do cativeiro, mas o cativeiro não sai da mente deles, não sai do coração, não sai dos hábitos, não sai da cultura do povo. Então, naquele momento, eles passam a se organizar de formas a viver a sua espiritualidade sem espiritualidade. Quando Jesus, então, vai pregar, esses grupos já estão muito bem organizados. E eu vou contar para vocês que eram 4 principais grupos com qual as pessoas se identificavam na época e que compunham seitas judaicas. O primeiro, com certeza você já ouviu falar, eram os fariseus. Fariseu hoje, nos nossos dias, é usado como uma palavra pejorativa, quando você quer dizer que uma pessoa é muito religiosa. E aí você fala para ela que ela é um fariseu. Por quê? Porque os fariseus eram um grupo tradicional da época de Jesus. Eles eram um grupo mais religiosos, mais legalistas. Eles acreditavam nos costumes e nas formalidades externas. Eles tinham uma preocupação muito grande com reputação, com imagem, com as aparências. Eles acreditavam mais nas tradições do que nas escrituras. Achavam que a salvação era conseguida através de obras. E como eles tinham essa crença de que a salvação era alcançada através de obras, eles focavam muito naquilo que era exterior, nas aparências, na imagem, apesar do seu coração não estar totalmente liberto, não ser um coração de amor, não ser um coração de dedicação e amor ao Pai. Eles viviam uma religião externa muito rigorosa. Eles eram, então, naquela época, os legalistas, aqueles que eram conhecidos como doutores da lei, que conheciam muitas escrituras, mas que não viviam no coração aquilo que as próprias escrituras ensinavam. Esse era o primeiro grupo. O segundo eram os saduceus. Os saduceus eram o contrário dos fariseus. Os saduceus, eles eram mais liberais, enquanto que os fariseus eram mais legalistas, mais tradicionalistas. Os saduceus eram mais liberais. Eles ignoravam as tradições, ignoravam boa parte da lei de Moisés e se concentravam seus esforços em construir relações políticas e influência política. Eles eram conhecidos por serem intelectuais e da alta sociedade judaica. Qual era o problema deles? Por serem liberais, eles passaram a ignorar uma série de valores e de ensinamentos bíblicos e também pararam de crer em muitas coisas. Eles não criam em milagres, eles não criam na alma, eles não criam em anjos, eles não criam na ressurreição. Eles eram mais imediatistas, eles acreditavam que a vida é aqui e agora, que não existia uma vida além da morte, como nós entendemos e que Jesus mesmo mencionou durante seus ensinos. Eles não criam nisso, não tinham crenças espirituais profundas, ignoravam muitos dos valores que já haviam sido compartilhados por Deus junto ao povo, eram pouco espirituais, mas muito engajados. E você, daqui a pouco a gente vai refletir como essas características ainda estão presentes no povo hoje, mais de 2000 anos depois. O terceiro grupo eram os essênios. Os essênios, eles até queriam seguir a Deus, como todos, mas eles acreditavam que a verdadeira religião significava total separação da sociedade. Então, por conta disso, eles viviam afastados. Eles se mudaram para os desertos, passaram a viver em cavernas e passaram a viver completamente isolados. Eles criavam uma comunidade só entre eles, onde tudo era compartilhado. Aí vamos à origem do comunismo, porque ninguém tinha propriedades, tudo era compartilhado. Viviam afastados e eles achavam que o mal da sociedade estava do lado de fora, apesar das escrituras sempre afirmarem que o mal que nós temos conosco está no nosso coração. Mas é muito em função dos essênios que depois, mais para frente, já na era cristã, surgiram os monastérios.
né, os frades, aqueles monges católicos que vivem em monastérios isolados do resto da sociedade, porque tinham a mesma crença, a crença de que para viver em santidade, viver a verdadeira religião, precisavam viver isolados. E era assim que os essênios viviam, achavam que o mal estava do lado de fora. E por último, os zelotes. Quem eram os zelotes? O próprio nome já diz, eram os zelosos. Eles eram ativistas radicais na época de Jesus. Eles eram extremistas. Eles eram fanáticos nacionalistas. Eles eram até mesmo terroristas. Eles andavam com facas e punhais para assassinar lideranças do governo romano, soldados romanos ou outros judeus que se opusessem aos seus ideais. Eles acreditavam que o povo de Israel, por ser um povo especial, um povo de Deus, eles tinham que pegar em armas e não se submeter a nenhum governo. Então eles acreditavam na força militar. Então esses 4 grupos compunham a maior parte do pensamento em vigor no momento em que Jesus está ali exercendo o seu ministério e ensinando. O pensamento desses grupos influenciava a maior parte da sociedade. E uma coisa interessante é que todos esses grupos usavam a fé para defender o seu ponto de vista. Todos. Todos eles usavam escrituras fora de contexto, usavam argumentos religiosos para defender o seu ponto de vista. E hoje, não é diferente se você começar a fazer, se a gente tentar trazer para a nossa realidade, não somos judeus, mas trazer a essência de cada um desses grupos, você vai perceber que ainda existem pessoas vivendo orientadas por esse padrão de pensamento. E eu quero que nessa noite a gente possa refletir juntos sobre isso, para que a gente identifique no nosso coração onde estão essas fortalezas de pensamentos, de ideologias, de convicções que nós precisamos lançar aos pés de Cristo, para que a gente possa estar com o coração aberto e os ouvidos limpos para ouvir o que Cristo tem a nos dizer. Os fariseus eram os legalistas. Esses são o grupo mais fácil da gente classificar. É a turma que hoje em dia acredita nos rituais e nas aparências. Eles são aqueles que estão dizendo para as pessoas, não façam isso, não coma aquilo, não se vista desse jeito, não ouça essa música, não fala dessa forma, não seja amigo daquele grupo. Eles amam a liturgia, amam os rituais, mas não conseguem expressar o verdadeiro amor ao próximo. Eles estão tão preocupados com as aparências que vivem uma religião que é um tremendo pesadelo. É uma religião que só existe lá uma lista enorme de faça e não faça. Enquanto que Cristo nos chama para uma relação mais íntima e muito mais profunda do que uma relação de regras. Os saduceus que eu comentei, eles são, a gente pode chamar como os modernistas. É aquela turma que até usa a fé, cruz, mensagens bonitinhas em camisetas, em bonés, em adesivo nos carros, mas são zero espiritualidade. Zero. Eles criticam a igreja, eles criticam os próprios pais, eles criticam a tradição, eles criticam os valores. E para criticar tudo isso, eles usam argumentos humanistas. Defendem causas como legalização das drogas ou legalização do aborto como se fosse uma causa espiritual. Usam textos ou ideias pseudo-cristãs para amarrar esse conjunto de coisas e tentar torná-las mais espiritualizadas. Mas, na verdade, são aqueles que são os liberais. Eles têm pouco alicerce, pouco fundamento bíblico nas suas convicções. Eles são aqueles grupos que hoje, em 2021, estão aí expressando seus votos em partidos comunistas, por exemplo, apesar dos comunistas serem um grupo que mais responsável pela morte e perseguição de cristãos nos países onde esse regime foi implantado. Para você ver que é uma desconexão com a tradição, com o conhecimento e com os valores que as escrituras transmitem. Esse grupo confunde Cristo com o hippie paz e amor. Esquecem que Jesus foi um homem que falou muito severamente sobre santidade, sobre conversão e sobre transformação. Esse grupo ele ignora os valores e as ordens divinas e tentam adaptar as suas convicções pessoais à fé em Cristo. Então os fariseus são os legalistas, os saduceus os modernistas. E os essênios?
Os essênios são os separatistas, aqueles que eu comentei que viviam em desertos, em cavernas, em comunidades isoladas. Hoje, essa pessoa, a gente pode identificar ela como aquele evangélico que não fala português. Você já viu aquele evangélico que não fala português? Ele fala evangeliquez. Ele usa palavras como varão, tá amarrado, bênção, aleluias, sapatinho de fogo, ó o levita, mistério, tome posse, determine a cura. São todos jargões, gospel, vocabulário evangeliquez, que para pessoas comuns não fazem sentido nenhum. Elas não conseguem compreender o que essas palavras significam. É o grupo de evangélico que também se entende como um grupo que tem que viver ali à parte, isolado dos outros grupos. É aquelas pessoas da igreja que não se relacionam com pessoas de fora da igreja. Elas não comem pizza com os parentes, não vão nas festas de aniversário dos parentes, não fazem amizades no trabalho, não fazem amizade, não estabelecem relações com os vizinhos, com os colegas de escola. Eles vivem num grupo fechado dentro da própria igreja, onde eles só se relacionam socialmente com grupos da igreja. Então eles vivem uma existência separada, ainda que eles não morem em cavernas e não morem em desertos como no passado, eles continuam hoje se vivendo numa comunidade isolada das outras. E por último, os zelotes, que eram os ativistas. Os zelotes hoje é a turma, comparando, é a turma que no passado queria pegar em armas. Mas hoje nem pegam em armas. Hoje eles só ficam escrevendo textão no Facebook, compartilhando fake news, brigando com família no WhatsApp, defendendo político de estimação, falando em volta da ditadura. São aqueles que não sabem nem dirigir um carro direito e estão aí defendendo compra de armas. Acham que tudo é teoria da conspiração. E acreditam que a verdadeira libertação só virá por meio das eleições políticas. Então você raramente vai ver essas pessoas falando do evangelho com tanta convicção quanto eles falam das suas ideologias políticas. Ainda que eles não sejam terroristas como os zelotes do passado, as suas palavras ferem e eles acreditam que, ao fazer isso, estão cumprindo algum mandamento divino que só eles compreendem. Esses 4 grupos, nós conseguimos identificar a essência desse pensamento, dessa filosofia, ainda hoje no nosso meio. Mas eu queria te perguntar, a qual desses grupos você acha que Jesus, no contexto dele, se identificou? Com qual desses grupos Jesus se tornou mais próximo? E com qual deles você acha que Jesus se identifica hoje, nos nossos dias? A resposta é que Jesus não se identificou com nenhum deles no seu ministério e hoje também não se identificaria com nenhum deles. Pelo contrário, quando Jesus vai ao monte para ensinar, ele vai trazendo à luz uma série de ensinamentos que vão contra essas posições todas. Para os fariseus, Jesus explica que a verdadeira religião não consiste em atos exteriores, não consiste em rituais nem regras para serem vistas pelos homens. A verdadeira religião não são usos e costumes. Isso é uma devoção equivocada. A verdadeira religião acontece no íntimo, na transformação interna, no nosso coração, nos nossos desejos, na nossa vontade, cada vez mais submetida ao senhorio de Cristo. E Cristo, através do Espírito Santo, nos preenchendo plenamente e nos permitindo viver uma vida santa, onde quer que estejamos. Aos saduceus, aqueles que eram os liberais, os modernistas, Jesus ensina que o seu racionalismo, a sua libertinagem é contrária ao espírito da fé e à soberania de Deus. Ignoram que Deus é soberano e que Deus estabeleceu e decretou e ensinou leis e ordens para as quais o seu povo deveria cumprir. É uma fé à parte da igreja, à parte dos ensinos históricos, onde você perde propriedades cristãs e substitui por propriedades humanas, humanistas. Tira de longe a santidade e Cristo ensina que a santidade é um elemento importante para aqueles que já foram alcançados pela fé. O terceiro, os essênios, Jesus vai ensinar aqueles que eram separatistas, Jesus vai ensinar que a piedade começa no interior e que ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro, onde a gente precisa todos os dias nos submetermos ao senhorio de Cristo.
e viver a nossa fé no meio do mundo em que estamos vivendo, porque nós somos chamados a ser sal e luz dentro desse mundo. Não adianta mudar de lugar, mas o coração continuar o mesmo. E por último, Jesus ensina aos zelotes que não é pela espada, não é pelo político, não é por leis ou por meios de armas, não é brigando com as pessoas, e sim é pelo amor em ação. Jesus, no seu Sermão do Monte, ele vai falar que é o perdão, e ele vai dizer: ame os seus amigos e lute com seus inimigos? Não. Jesus vai dizer para eles: amar os amigos é fácil, você precisa amar os seus inimigos. Precisa perdoar aqueles que não gostam de você. Você precisa tratar bem aqueles que te maltratam. Então Jesus, nos seus muitos ensinos, ele vai mostrando que os valores do reino de Deus são contrários a todas essas filosofias e todas essas ideias, ideologias humanas. E eu já vou caminhando para o fim. Eu tenho certeza que nesses minutos que passamos juntos, refletindo, talvez tenha ido à sua mente alguém com quem você tenha se identificado com algum desses tipos, com alguns desses perfis, com algumas dessas formas de comportamento e pensamento. Tenho certeza que você identificou pessoas do seu relacionamento, eu também identifiquei. Mas o propósito dessa reflexão não é que nós usemos ela para julgar os outros, mas que a gente faça uma reflexão interna. Em que grupo você está? Será que você é uma pessoa legalista, mais preocupada com a aparência da fé? Será que você não está caindo num modernismo exagerado, abandonando princípios da fé para adotar ideias do espírito do nosso tempo? Será que você é um cristão separatista, que vive num universo isolado e não permite aos outros conhecer a Cristo através da sua vida? Será que você é um ativista que tem aí nas redes sociais da vida destrinchado ódio e se dedicado a mais desentendimentos e brigas do que a disseminação do amor? Essa é uma reflexão que eu gostaria que você tivesse, porque eu quero que você, nessa noite, nesta semana que vai começar, tenha em mente que, em primeiro lugar, a nossa espiritualidade em Cristo, quando nós nos sentamos aos pés dele para ouvir a ensinamentos dele, nós precisamos pegar todas essas nossas ideologias, filosofias, hábitos e jogar aos pés de Cristo. Em primeiro lugar, é o arrependimento, que traz o Espírito Santo, que nos gera transformação, crescimento e maturidade. É vivermos a espiritualidade com a alegria sem motivo, a alegria que não depende das circunstâncias da vida. É a humildade, é o preocupar-se com o próximo, é ter o amor em ação, é perdoar, é trabalhar honestamente, é ser um bom aluno, é ser um bom filho, é ser um bom pai, é ser um bom esposo ou uma boa esposa, é ser um bom amigo, é ser igreja, não frequentar uma, mas ser igreja, é levar o evangelho, é ter intimidade com Deus, é conhecer a Deus, ter intimidade com Jesus e permitir que essa intimidade transforme você e alcance as pessoas ao seu redor. Por isso eu termino a mensagem dessa noite, lendo com vocês um texto de Paulo, que escreve na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, onde ele diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Essa é a minha oração para você nessa noite e nessa semana. Que nós possamos identificar todas essas alternativas de pensamento que estão ao nosso redor, mas com o Espírito Santo sermos capazes de discernir e abandonar aquilo que não traz frutos para o reino, que não nos permite crescer espiritualmente, e que nós possamos conhecer a Deus e não termos a nossa mente moldada por esse mundo, mas em Cristo, crescer e aprender. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe essa semana. É o meu voto e o meu desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém.